A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje vamos refletir um pouquinho aí sobre a sabedoria, o tempo, remir o tempo, aprender um pouco a caminhar de forma sábia. E como diz o Senhor, né, a sabedoria vem de Deus. Já os salmos, os provérbios já diz que o Senhor é aquele que dá sabedoria. Ele deu sabedoria a Salomão, que foi o homem mais sábio, e os sábios geralmente erram menos. Eles aprendem o quê? Com o conselho. E assim eu quero dirigir a minha vida e espero que você também busque essa sabedoria do alto. E a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Eu estou aí nessa semana para completar 41 anos, no dia 25/2/2025. E 41 anos eu digo que eu estou agora do meio para frente. Porque eu tenho para mim, né? Inclusive no salmo que nós vamos ler hoje, que é no Salmo 90, fala um pouquinho isso do tempo ali, né? A expectativa do tempo é uma oração de Moisés ali que tá nesse salmo. E Moisés fala um pouco da expectativa do tempo, né? Que seria 70 anos mais ou menos e 80 anos com muita vantagem, porém assim já meio enfadonho. Sabemos que evoluímos muito e conseguimos aos 80 anos ter uma excelente qualidade de vida, se bem cuidados e com muita sabedoria, né? Anterior para chegar aí nos anos finais um pouquinho melhor. Então eu falo que passei os 40 para trás, agora eu tô do 40 para frente, tô do meio para frente e não quero mais voltar para trás. E quero sim plantar coisas boas para que eu chegue aos meus 80, né? Muito bem. E se passar disso já é lucro, né? Mas assim, que eu venha ter essa sabedoria. Porque antes dos meus 40, eu confesso que eu não tive tanta sabedoria. Não comi com tanta sabedoria, não planejei com tanta sabedoria, fui aprendendo o quê? Com os erros. Porém, com esses erros e com a palavra do Senhor, quando o Senhor foi me alcançando, eu fui o quê? Aprendendo antes de errar. Antes de bater a cara, busque a sabedoria. E é assim que eu quero remer os meus dias. Então nós vamos ler lá em Salmo 90, no verso número 12. E nós vamos refletir em cima disso, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, né? Então aqui ele pede, Senhor, nos ensina, né? Por quê? Porque não sabemos. E aí um pouco antes, né, nesse verso, leia o 90 completo, ele vai falando das aflições da vida, das angústias. Fala aí desse trecho da duração da vida, né? Que lá no verso 10 ele diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, né, os mais fortes, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente a nós e voamos, né? Então assim, tudo passa muito rápido. Então que a gente venha refletir o que queremos da nossa vida, né? Eu estou aqui do meio para frente. Então eu penso o quê? Que a minha vida, quando eu vendo minhas horas de trabalho, eu não estou vendendo por dinheiro, mas eu estou vendendo a minha vida. Então pensar, será que é isso mesmo que a gente quer para nossa vida? Será que a gente precisa de tantas coisas? Né? Será que a gente está só desperdiçando o tempo? Será que a gente está tendo tempo de qualidade com as pessoas? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Por quê? Porque não sabemos se seremos os de 70, que viveram 70 anos, ou que teremos robustez e viveremos de 80 a mais, ou se amanhã será o nosso último dia. Então assim, claro, eu tô fazendo essa conta humana, mas eu não sei quanto tempo eu vou viver. Então eu tô do meio pra frente, né? 41, passou os 40, saí do Egito, que eu falo que eu saí do Egito e estou entrando no tempo da promessa, né, de entrar na terra prometida aí, de lutar como Josué. E assim foi na minha vida. Eu saí de um grande deserto aos meus 40 anos e tenho vivido coisas extraordinárias com o Senhor. E eu falo que daqui para frente não dá tempo de olhar para trás, né? Eu tenho que olhar o que eu quero com o Senhor. Eu tenho que parar de esconder talentos. E assim é você. Pare de esconder os seus talentos, pare de ficar se anulando e não pensando que você precisa produzir. Peça ao Senhor sabedoria para contar os seus dias. Às vezes você está planejando algo para daqui 20, 30 anos e talvez você não tenha 20, 30 anos. Talvez você tenha que começar agora. Então peça ao Senhor sabedoria para contar os seus dias. É isso que eu tenho pedido. E aqui a palavra em Moisés, ele fala, Senhor, nos ensina.
né? Para que venhamos viver bem, para que venhamos nos alegrar, porque neste mundo teremos sim aflições. É um mundo difícil, né? Quando nós vamos empreender em algo, existe uma luta, uma batalha, nada é sem esforço. Porém, ainda que tenha esforço, precisa ter a alegria do Senhor. E essa alegria só vem quando o Senhor nos ensina a contar os nossos dias. Então que você possa aí olhar pela qualidade da sua vida. Aprenda a contar os seus dias. Aprenda a dizer eu te amo para aquela pessoa que você precisa. Sabe, tire um tempo de qualidade. Sei lá, eu falo enquanto dona de casa, trabalho fora e também tenho a minha casa e as minhas filhas. Às vezes, deixar a louça na pia e sentar para assistir com seu filho, a fazer uma tarefa com ele é mais importante. A louça, te garanto, que vai estar na pia no dia seguinte. Às vezes nós precisamos tirar um dia de folga, né, no serviço e falar assim, olha, eu tenho direito a tal folga, fiz tantas horas extras, seu chefe enlouquecidamente achando que você não pode, que não dá. Gente, se você morrer amanhã, vão dar um jeito, né? Vão arrumar outra pessoa para substituir, vão dar um jeito para resolver. Se você tá com um banco de horas aí enorme, não tirou tempo para curtir a sua família, não sei, talvez eu esteja falando para alguém aqui, tire esse tempo, vá curtir a sua família. Que o Senhor te ensine a contar os seus dias, porque você não sabe o dia que será o seu fim. Fale eu te amo para quem você precisa falar eu te amo, sabe? Vá viver, né? Não espere a aposentadoria para poder ir tomar um banho na praia. Não espere tudo passar para você ir buscar, não espere a doença vir para você tentar curtir com saúde. Vá curtindo aos poucos, né? Que o Senhor te ensine a contar os seus dias, que você venha usufruir a alegria do Senhor, porque nós sim temos que trabalhar e empenhar a nossa força para conquistar, tanto na obra, quanto para a nossa vida, quanto em prol do próximo. Porém, nós também precisamos estar bem, nós também precisamos ter a alegria do Senhor. E o Senhor se alegra junto conosco, porque quando você está ali feliz, com a sua família, está ali curtindo, olha para o céu, o dia que você estiver lá na praia, que você tirou lá as suas horas que você precisava, olha para Deus e fala, Senhor, esteja aqui comigo. Sente, Senhor, a alegria que eu estou sentindo, porque o Espírito Santo habita dentro de você. E Ele se alegra quando você se alegra. E Ele também sente a sua angústia. Então, entregue alegria a Deus, né? Viva com Ele, sabe? Escolha estar junto dEle. Escolha ter momentos de contemplação, porque isso faz bem. Então, peça a Ele que te ajude a contar os seus dias, a saber qual é o tempo. É tempo de trabalhar mesmo? Porque vai existir. Talvez tenha tempo de guerra, né? Os soldados, os guerreiros, quando eles vão para a guerra, existe ali um período onde a guerra está acontecendo, mas também até na guerra existe período de trégua, né? Para que esses soldados venham descansar, venham se reabastecer. Então, entenda o seu tempo, se é tempo de guerra, de estar lutando mesmo, de estar construindo, ou se é tempo de você dar uma pausa e curtir um pouquinho, se restabelecer para não desistir. Porque muitas vezes a gente acha, né, tipo, trabalhe enquanto eles dormem, né? Faça o nem sempre, né? Entenda o que o Senhor tem para você. Não somos robôs, não somos máquinas de produção. Deus fez cada um de forma única. Então pergunte para Ele qual é o seu tempo. Nem todos vivem o mesmo tempo. Existem pessoas que vão passar dos 100. Existem pessoas que vão morrer aos 20, existem bebês que falecem. Então, assim, a vida há um tempo determinado para cada um. Então, peça ao Senhor que te mostre qual é o seu tempo, para que você se alegre. E lá no finalzinho, né, no verso 15, 16 e 17, Moisés dá ali, né, porque ele tá um pouco angustiado aqui, né, de sem entender o tempo, vendo as aflições. Mas aí ele fala, alegra-nos, né? Fala para Deus, alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Isso tá no 15, no verso 15. Então ele pede, Senhor, alegra-nos pelos dias que nos afligistes. Eu tive muitos dias difíceis, mas às vezes eu falo, Senhor, me dá alegria, né? Eu sei que existe o dia da aflição, mas alegra-nos, porque nós precisamos da alegria nessa terra. E a alegria do Senhor
é a nossa força. Então Moisés clama a esse Deus que ensina a contar o tempo, para que ele alegre por aqueles dias tristes. Porque ninguém vive só de tristeza, a gente precisa também de alegria, porque muita tristeza vai te levar a uma depressão. E não é porque você ficou depressivo porque você é fraco, não, porque o excesso de tristezas, o excesso de gasto de cortisol, o excesso de sofrimento vai te levar a um estado de fadiga tão grande que vai adoecer a sua mente, né? A nossa mente é como o nosso corpo, nós muitas vezes esquecemos disso, né? Se eu ferir você aí, fizer um corte com uma faca no teu braço, você vai ver aquele corte e você vai fazer o quê? Curativo, vai tratar, porém na nossa mente, muitas vezes nós estamos sendo feridos nas nossas emoções, feridos com tantos problemas, porém a gente não vai lá estancar o corte, então a gente deixa aberto, as moscas vêm, pousam, isso é uma metáfora, mas é como se estivesse acontecendo, e aí você vai adoecendo a um nível tão grande que você entra num processo depressivo, tendo muitas vezes ideações suicidas, pensamentos negativos. Então se cure. Pare para estancar o sangue do seu cansaço, né? Das lutas que tem te ferido. Vá fazer uma terapia se for necessário. Vá buscar ajuda pastoral de alguém que possa. Vá para uma praia, descanse, durma, se renove, estanque aí as dores emocionais que te feriram, para que você não se afaste do Espírito Santo e adoeça e morra, né? Então peça sabedoria a Deus, porque Ele dá de graça aquele que pede. Peça para que Ele te ensine a contar os seus dias, para que você tenha sabedoria. Peça alegria, assim como Moisés pediu aqui no dia 15, no verso 15, porque é importante. No 16 diz assim: apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Ele fala, Senhor, que apareça, eu preciso ver, eu preciso pegar, eu preciso entrar na terra prometida. A gente sabe que Moisés não entrou, mas ele tinha uma relação tão próxima com Deus ali, e ele entendeu o processo, mas ele viu a terra, né? Ele viu, ele tinha mais, a terra era o detalhe, né? Eu acho assim, quem é amigo de Deus e anda com Deus, a terra é só o detalhe, né? Mas assim, ele viu a terra, Deus mostrou para ele, Deus mostrou por que ele não ia entrar, mas ainda assim, Deus mostrou, né? Tipo assim, mostra, né? Apareça a tua obra, né? Que eles possam ver, você precisa ver. Então peça a Deus, e eu peço por você, que o Senhor te conceda a graça de ver os milagres dele, de provar, de pegar no colo, quem sabe se você quer ser mãe, o filhinho da promessa, sabe? De conquistar e pisar na sua casa, comprar o seu carro, conquistar aquela faculdade, conquistar aquela vaga num concurso público, conquistar aí o sonho que tem dentro do teu coração, que o Senhor possa te conceder isso, porque isso traz alegria, mesmo nos dias de angústia, e que Ele te ensine a contar os dias para que você usufrua, que não seja uma bênção que depois você vai reclamar, mas que você olhe, usufrua e se alegre, em nome de Jesus. Que você receba, se receber, volta aqui me contar o testemunho para edificar a minha fé, tá bom? E no 17 ele diz assim: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. E aí ele vem, sim, confirma a obra das nossas mãos. Nós precisamos, né? Nós precisamos ver, porque nós somos humanos. Então que aquilo que a gente coloque a mão, a gente veja resultado, sabe? Que você possa provar. E ele fala assim, Senhor, eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso sentir, porque na minha humanidade eu preciso disso. Isso fortalece. Nós vivemos sim pela fé, sonhamos pela fé, trabalhamos pela fé. Mas a fé em algum momento concretiza aquilo que foi esperado, né? Porque a palavra do Senhor se confirma. Não existe profecia que não se cumpra, ainda que seja dentro do tempo. Acredito que até os profetas que viram coisas grandiosas, como Isaías, né? Que viu a vinda do Senhor, mas ali ele teve uma certeza muito grande por estar andando muito com Cristo. Mas do mais nós precisamos, né? Tipo, quando acontece algo de que se acontecer, Deus falou, olha, vou abrir uma porta para você. Precisa abrir a porta para que você, primeiro você crê, tenha fé, vai caminhando, vai mandando o currículo, né? Vai aí
fazendo os seus projetos, porque você está pela fé, ainda não aconteceu, mas você precisa que se confirme, né? Quando a porta se abre, aí você vem e dá o quê? O seu testemunho. E quantas vezes o testemunho nos fortalece? E é isso, nós vivemos por fé, sim, mas nós precisamos, para que se confirme e se estabeleça essa fé dentro de nós, que as coisas aconteçam. E o Senhor, Ele faz por onde? Então, essa é a nossa palavra de hoje, né? Eu espero que você seja fortalecido aí. Leia depois todo o Salmo 90, reflita e medite nessa palavra, mas que principalmente o Senhor possa te ensinar a contar os seus dias, para que você viva com sabedoria na terra, sem ser imprudente, para que o Senhor te ensine que não há tempo para perder com algumas coisas, que você não tem tempo mais para perder com futilidades, com fofocas, se magoando por pouca coisa, se diminuindo. Não sei o que você vive aí, mas muita gente deixa de viver por se sentir inferior, né? E não, o Senhor te fez maravilhoso do jeitinho que você é. Então assim, se ame, se valorize, confie em Deus, conte os seus dias e viva alegremente para honra e glória do Senhor, porque quando você se alegra, o Senhor se alegra também com você. Eu quero viver toda a minha vida para glorificar o meu Deus, para alegrar o coração dele. Então assim, vou aí, né, tá com os meus 41 anos e daqui para frente não há tempo para voltar para trás, não quero mais viver errando, mas buscando a palavra de Deus, para que eu venha ter sabedoria, aprenda a contar os meus dias e tudo que eu faça glorifique o nome do meu Senhor e que eu possa ver, tocar cada uma das promessas dele, para que o nome dele seja glorificado e para que eu me alegre com cada uma dessas promessas, sabendo, falar, Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, porque ele não deve nada para ninguém e tudo o que acontecer vai me alegrar, mas vai ser para a glória dele, né? E que assim seja na sua vida também, que Deus abençoe sua vida, os seus projetos, os seus caminhos e que você aprenda a contar os seus dias e que seja muito abençoado, em nome de Jesus.